Então, demônio existe ou não existe? Como entender essa ideia de demônio? Esses espíritos que são invisíveis, mas que são reais. Eu quero falar sobre este assunto com você hoje, que tem dúvidas sobre a atuação demoníaca, como é que esses demônios eles atuam, onde eles estão, de que forma que eles atuam. E para nós entendermos sobre esse assunto, não podemos usar outra fonte de informação que não seja a Bíblia. E a Bíblia tem vários exemplos de possessão demoníaca, e eu vou usar uma aqui, especificamente envolvendo a pessoa do nosso Mestre Jesus Cristo. A referência bíblica está em Marcos capítulo 5. Tá? A história você encontra também em Mateus e também encontra em Lucas. Eu vou citar aqui apenas Marcos capítulo 5, onde você tem essa história sendo narrada. Mas antes de eu comentar sobre este fato, se você ainda não é inscrito no canal, já convido você a se inscrever no canal Bíblia no Foco e curtir os vídeos, compartilhar. Isso é muito importante para que o canal venha crescer e o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante para mais pessoas. E quem não me conhece, eu sou o presbítero Rodney Fernandes, atuo na área do ensino bíblico na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, aqui no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Se você quiser ser um inscrito do canal, será muito bem-vindo aqui no canal Bíblia no Foco. No capítulo 5 de Marcos, temos uma história que acontece em um território dos Gadarenos. Era um local meio íngreme, havia algumas sepulturas ali naquele local, pessoas que não tinham onde morar acabavam morando naquela região. Era um território de gentios. Você percebe que era comum a criação de porcos, e você vê que nesta região eles criavam porcos. Então isso mostra que era uma região de gentios. Portanto, e Jesus, ele pretendeu e foi até essa região. Mas se você observar antes ali do capítulo 5, no 4, Jesus está no barco com os discípulos, aí acontece uma tempestade forte. E aí você percebe que aquela tempestade não é uma tempestade normal, comum, natural. Havia algo sobrenatural na tempestade. Como sabemos isso? Jesus ele foi acordado pelos discípulos porque estava entrando água no barco. E aí Cristo acordou e repreendeu aquela tempestade e o mar, o que estava acontecendo. E naquele momento ficou tudo calmo. Aí os discípulos, impressionados, disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Um homem que tem autoridade sobre a natureza. Então está claro que aquela tempestade de forma específica não era algo natural. Havia algo de sobrenatural, uma ação demoníaca, uma forma de sabotar aquela embarcação. Porque Jesus logo depois ia pisar os pés no território dos Gadarenos e teria um encontro com um endemoniado. Então aqueles demônios que estavam naquele homem se anteciparam para impedir que Jesus chegasse até o seu território. Contudo, Jesus é o próprio Deus, um Deus poderoso, então repreendeu aquela ação maligna e chegou ao território dos Gadarenos. Quando ele chega lá, ele encontra esse endemoniado. No Evangelho de Mateus, ele diz que havia 2 endemoniados. No caso de Lucas e Marcos, apenas cita aquele demoniado, um dos 2 que se adiantou e veio falar com Jesus. E aí a fala dele foi a seguinte: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E o termo Altíssimo, na época, era usado para se referir a Deus, ao Hashem, como diz os judeus, ao Deus Todo-Poderoso, também traduzido como Senhor. Eles usavam o Altíssimo para se referir a Deus. E o demônio reconheceu que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Está escrito: o que temos eu contigo, o que tenho eu contigo, é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então observa que o próprio Espírito ali, o demônio, identificou Jesus como sendo o Filho de Deus. Quem falou na boca daquele homem não era aquele homem, era um demônio, um chefe. Tanto que quando Jesus perguntou o nome do líder,
ele disse: olha, o meu nome é Legião, porque somos muito. Então a palavra legião era usada também na época para referir-se ao exército romano, que podia chegar ali até 6.000 soldados. Isso indica que aquele homem tinha muitos demônios. Então isso também mostra que uma pessoa pode ter muitos demônios na sua vida. Uma pessoa pode abrigar muitos, milhares de demônios na sua vida, como fica claro neste texto, né? Então demônios sim podem ocupar o corpo de pessoas e possuí-las, assumir o controle até da fala daquele homem. E aí Jesus perguntou, e ele disse: meu nome é Legião, porque somos muito, né? E Jesus expulsava eles daquela terra, dizendo assim: olha, você tem que sair deste homem aí. Só que os espíritos disseram: olha, não nos deixa sair daqui, não nos manda para fora desta região. E em outra passagem, Lucas faz referência ao abismo, quando ele diz assim: não nos mande para o abismo. Então os demônios estavam com medo de ir para o abismo. Então você percebe ali que eram demônios que estavam em um homem, oprimindo aquele homem, e o que os demônios fizeram com aquele homem era algo terrível. Diz o texto que ele havia sido preso e na prisão ele quebrava tudo com as próprias mãos. Quer dizer que a força dele ficou uma força descomunal. Ele tinha uma força anormal. Como é que um ser humano quebra os agrilhões? Quebra as cadeias. Então isso indica que uma pessoa possuída por demônios, ela fica forte. A força daquele homem era sobrenatural. Ele quebrava todas as cadeias, agrilhões, era uma coisa terrível. E os demônios oprimiam muito aquele homem, né? Diz o texto que o homem pegava pedras e cortava as mãos, cortava-se o corpo com aquelas pedras, com aquelas rochas, né? E gritava pelos montes, ele se agitava e as pessoas tinham medo de passar por lá, porque ele podia atacar essas pessoas. E não era uma pessoa que tinha um problema psicológico, né, enlouquecido. Era uma pessoa realmente que tinha um demônio, gente. Está claro no texto que era um demônio, não apenas um, mas uma legião de demônios que estava naquele homem. Então o texto bíblico deixa muito claro que sim, os demônios existem, são reais e podem possuir pessoas. Aí a porta que se abre, né, para eles, existem várias portas que podem trazer esses demônios para dentro dessas pessoas. Aí seria um assunto para um outro vídeo, onde poderíamos falar o que faz uma pessoa atrair tanto demônio para si. Mas hoje queremos focar apenas que eles existem e que eles podem sim possuir uma pessoa, não apenas um demônio, mas muitos demônios, oprimir uma pessoa, fazê-la infeliz. Quando Jesus chega lá, manda esses espíritos embora e eles reclamam, ou eles, diz a Bíblia, que eles imploravam a Jesus. Imploraram insistentemente. Eu fiquei atento a essas duas expressões. Eles imploravam e insistiram. Então era uma insistência para que Jesus não os mandasse para o abismo, porque o abismo é o local da punição, onde esses demônios certamente sofreriam punições. E eles não queriam que Cristo os mandasse para lá, para este local de sofrimento, né? Então pediram permissão para Jesus de entrar nos porcos. Havia ali 2.000 porcos sendo apacentados, e aí eles entraram nos porcos e precipitaram os porcos no mar, e todos aqueles porcos morreram afogados. Foi uma tragédia. E isto já tipificando o juízo final, quando esses espíritos serão lançados no lago de fogo. Então os demônios sabem que serão julgados, e por isso usarei a expressão: porque vieste nos perturbar antes do tempo. E a expressão que ele disser assim, ó, o que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, indica: olha, o nosso reino não tem nada a ver com o teu reino, nós não temos nada a ver com os seus propósitos, né? Nosso propósito não tem nada a ver com os teus, somos de mundos diferentes. Foi isso que ele queria dizer. E o que você está fazendo aqui para nos atormentar antes do tempo? Porque Jesus já tinha dito para o demônio sair daquele homem. E aí aquele homem ficou saudável, gente, ficou perfeito. Diz a Bíblia que os homens daquela terra viu aquele homem depois da libertação e ele estava completamente saudável e normal, não havia nada de errado com aquele homem. Olha o que Jesus Cristo faz com as pessoas.
Mesmo pessoas endemoniadas com legiões de demônios perturbando elas, Jesus é poderoso para libertar essas pessoas, fazer com que elas se tornem normais como antes. Aí tem um detalhe: a população naquele local não gostaram do que aconteceu. Disseram para Jesus sair daquelas terras. Por quê? Porque Jesus estava causando problemas, né? Houve a morte dos porcos, ele estava causando movimentação. Eles chamaram Jesus para que saísse das suas terras. Eles preferiram o material, né? Eles preferiram as coisas materiais do que a presença de Jesus. É triste essa realidade. Pessoas que preferem as coisas materiais do que a presença de Cristo. Eles não estavam tão preocupados com a libertação daquele homem, mas pelo prejuízo que sofreram os donos dos porcos. Isso é curioso. Mandaram Jesus para fora daquelas terras, porém aquele homem queria seguir Jesus. Jesus falou assim: olha, não, você não pode me seguir. Não está escrito assim, apenas está dito que Jesus não o permitiu seguir. Porque a ideia era que aquele homem falasse de Cristo, né? E como ele era um gentil, é claro que ele não ia obedecer a regra de ir para o sacerdote, contar o que aconteceu. Ele virou um pregador. Ele saiu naquelas terras falando sobre o que Deus fez na vida dele. Um homem que havia sido liberto de uma legião de demônios, agora tornou-se um grande pregador do Evangelho. Glória ao nosso Deus. Portanto, queridos, demônios sim existem, são reais, atuam sobre as pessoas, atuam na natureza e estão o tempo todo trabalhando contra os propósitos de Deus. Porém, nós que somos de Cristo, quando você está submetido a Deus, os demônios não têm ação, poder sobre você. Eles fogem, como diz a Bíblia: submetei-vos, pois, a Deus, resisti-vos, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. Então, querido, para quem é de Cristo, não precisa temer aos demônios. Precisa, sim, ficar muito atento e não dar a eles brecha, porque qualquer pessoa, se der brecha, o demônio vai destruir esta pessoa. Até Jesus não ficou isento lá no deserto, o diabo foi lá para o tentar. E todas as pessoas podem sofrer ação demoníaca, né, ataques malignos contra a sua vida espiritual. Portanto, sabendo que demônios existem, esses espíritos existem, devemos saber mais sobre eles, aprender como que eles atuam e ficarmos protegidos da ação maligna. Que Deus abençoe. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou, se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo, manda para mais pessoas. Deus te abençoe.